gente vai sair daqui e vai chegar ali. É diferente de utopias que são abertas. A utopia aberta se quer chegar num determinado local, mas esse local é difuso. Ele é bom, mas ele não é preciso. Esse dá uma precisão, os objetivos do desenvolvimento sustentável dão uma precisão onde se quer chegar. Mas quando a gente olha esses objetivos, por exemplo, respeito à diversidade cultural, por exemplo, não consta ali. Então, eu, quando converso com meus amigos indígenas, eles viram e falam: não, mas peraí, eu quero crescimento econômico, não me interessa, eu não quero uma cidade sustentável, não me interessa, não está na minha agenda. Agora, eu quero que a minha cultura e minha forma de vida seja respeitada, coisa que não é. Isso não está ali. Então, tem vozes que me parece que nessa discussão não vem sendo escutadas, né? Então, esse ponto que a Ana traz sobre que a meta é o lema, né? Não vamos deixar ninguém para trás, né? É o lema do objetivo do desenvolvimento sustentável, que parece. Não é exatamente assim, e aí é assim que surge esse conjunto de aspirações, faz a gente pensar sobre o futuro. Então, a gente quer um futuro sem pobreza? Beleza, queremos a natureza conservada? Queremos. Agora, isso vem a que custo? Como é que isso vai se dar? Isso, naturalmente, assim, 2030 está logo ali, faltam 8 anos para a gente chegar nele, mas é um tipo de futuro. Mas quando a gente pensa, assim, no momento que essa aula aqui terminar, é um outro futuro. Quando vocês estiverem formados e formadas aqui na sua graduação no mestrado, é um outro futuro. Então, o futuro, ele é composto de diferentes amanhãs. E a gente, quando fala sobre o futuro, nem sempre a gente diz de quando a gente está falando. Então, a gente vai falar um pouco sobre diferentes amanhãs, a gente vai falar um bocado sobre como a gente lida com o futuro, como que o futuro afeta o nosso presente. E até que ponto o nosso futuro, o que a gente imagina como futuro, coloniza até o nosso presente. Isso vai ficar um pouco o tema do que a gente vai falar aqui. Então, quando a gente pensa em mudança climática, essas várias coisas que vocês ouviram na aula da Ana, nas aulas de terça-feira, que não são particularmente notícias boas, quando a gente ouve isso, a impressão que a gente tem, talvez, é que a gente está indo em alta velocidade num carro, dá de cara na parede. Quando vem a Covid, essa impressão fica mais forte ainda. E a gente não consegue olhar através da parede. E o futuro pode estar depois dela. Não é exatamente o fim do mundo, embora muitas vezes possa parecer que é. A gente não chegou no fim aí. Então, como que a gente mira esse futuro? A minha geração, a gente contemplou diferentes futuros possíveis. Na minha mocidade tinha ainda o movimento hippie, que projetava um determinado tipo de futuro. A gente tinha países comunistas, o marxismo ainda tinha uma força, então a gente vivia do lado de cá, a gente tinha que pensar: puxa, talvez seja tão bom viver, sei lá, em Cuba. Tinha o sonho americano, que todo mundo vai ter o carro na garagem, a casa própria, a família. Então, essas são utopias. E essas utopias, hoje, especialmente entrando no século XXI, a gente fala: putz, caramba, nenhuma delas deu muito certo. O comunismo acabou, o sonho americano a gente viu no que deu, esse resultado maluco que a gente está aqui hoje. O movimento hippie também não deu, ele deve estar escondido aí em ecovillage, em pequenas comunidades, mas não ganhou escala e mostrou um monte de idiosincrasias também. E de uma hora para outra a gente se vê sem utopia. Especialmente dos anos 90 para cá. Para onde a gente vai? O que a gente quer agora? E essa nau sem rumo, de repente viram para a gente e falaram: olha só, tem esses 17 objetivos aqui para serem alcançados até 2030. E esses objetivos do desenvolvimento sustentável, o termo desenvolvimento, e aí tem um outro curso que teve para contar a história, até semântica dessas palavras, da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável, que são conceitos que ganham visibilidade, especialmente a partir de 1987, num relatório também encomendado pelas Nações Unidas, liderado
por uma senhora que foi a primeira-ministra na Noruega, chamada Brundtland. E isso definia, olha, o desenvolvimento sustentável é o que a gente vai usar aqui. Tudo que a gente usar, a próxima geração vai poder usar igual. A gente vai dar o direito para a próxima geração. A gente não vai usar tanto a ponto de deixar as próximas gerações sem recursos. Então, a sustentabilidade e o conceito de desenvolvimento sustentável, como ele surge, vê ainda nas coisas da natureza e nas pessoas, nos vê como recursos. E a gente vai usar esses recursos parcimoniosamente, de maneira tal que as próximas gerações venham a ter acesso a eles. Então, o desenvolvimento sustentável, de cara, está falando sobre o futuro. A gente não chegou nesse lugar. E aí, isso está sendo dado para a gente, né, politicamente, né, esses acordos e tal. E parece que o que é posto para nós, a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, é o antídoto para o mal, os males que o antropoceno nos causa. É uma cura, a sustentabilidade. Pode botar nesses termos. Agora, será que de qual sustentabilidade exatamente a gente está falando? É o desenvolvimento sustentável com o crescimento econômico, que a Ana mencionou, existia aqui no objetivo 8? Vai ser necessário, a gente vai conseguir dividir melhor, agora já que até hoje a gente dividiu muito mal o capital, a gente vai dividir melhor a partir de agora, porque está lá na meta e aí vai mudar tudo, vai ficar tudo bem? Será que esse modelo leva a gente lá? Então, a gente está falando de uma sustentabilidade dentro do escopo do capitalismo ainda? A gente crê nisso? Ou por a gente não conseguir imaginar um mundo sem capitalismo, a gente pensa que a única alternativa é essa? Ou seja, a sustentabilidade seria um puxadinho do capitalismo, mais ou menos, falando. Já que, se eu falar para você, vamos imaginar agora um mundo sem capitalismo, sem comunismo também, mas uma outra coisa. A gente não consegue pensar. Você já parou para pensar nisso? A gente não consegue imaginar. A gente é absolutamente preso e asfixiado pelo nosso presente. O presente coloniza o nosso futuro. A gente tem muita dificuldade de imaginar um futuro muito diferente do nosso presente. Quando a gente vive um período, vamos chamar de normal, onde as coisas estão dentro de uma média há muito tempo, e a gente sai dessa normal e entra num período de transição, como esse período que a gente vive, pelo menos nos últimos 30 anos, a gente está indo para uma outra normal, mas a gente não faz ideia de qual seja. Então, em meio a essa transição, a gente não consegue imaginar uma normal muito diferente da que a gente está saindo. Então, tem um monte de movimentos, a gente conversou sobre alguns dos movimentos aqui, vegetarianismo, veganismo, ambientalismo, tem o neomarxismo, tem um monte de coisa acontecendo, o ecossocialismo, o ecofeminismo, mas essas coisas ainda não convergiram. E a gente ainda tem um estado médio, esse estado médio que se quer mudar. Mas mudar para onde, se a gente não consegue ver o futuro? E aí, por isso a gente achava que era importante trazer para essa aula uma discussão sobre o futuro com vocês. É um tema aqui na UFRJ, no Colégio Brasileiro de Altos Estudos, a gente tem um programa de cátedras. Eu coordeno uma cátedra que a gente chama de Futuros Regenerativos, que conta com a participação da Ana e de uma série de outros colegas. E o que eu vou trazer para vocês está bem dentro do escopo dessa nossa cátedra, o futuro, os estudos de futuros, que alguns chamam de futurismo ou de futurologia, são na verdade uma disciplina dentro da filosofia das ciências sociais, e que dialoga muito do que está sendo falado sobre mudança climática, porque quando a gente trata de mudança climática ou de perda da biodiversidade, como vocês viram com a Aline na terça-feira, muito disso é calcado em previsões. Previsão, projeção do que vai acontecer, são ferramentas que a ciência dá para a gente hoje. Então, eu trabalhei no IPCC, no painel de mudanças climáticas, e trabalhei também no painel de biodiversidade, o IPBS. Esses dois painéis fazem modelos para prever cenários futuros. Então, a previsão é uma ferramenta racional, científica, que o ser humano desenvolveu, bárbara, e a gente é bom nisso. E tem um outro conjunto, uma outra forma de lidar com isso, que é chamada prospectiva. É quando a gente projeta cenários. Então, planejamento estratégico em empresas, em governo, são prospecções.
E a prospectiva também é um mecanismo racional. Assim, a previsão, a gente pega dados do passado e joga para frente. E projeta o que vai ser à frente. Na prospectiva é o caminho contrário. A gente imagina onde a gente quer chegar e vai de lá da frente para trás para ver como é que a gente chega lá. E essas são duas formas racionais de lidar com o futuro. Então a gente está lidando com o futuro o tempo todo. Antes de vocês virem para cá, eu tenho certeza, vocês estimaram quanto tempo vocês iam levar para chegar. Talvez vocês não tenham estimado, nossa, quando eu chegar lá eu vou me perder. Talvez não tenha estimado isso, aí se atrasa. Da próxima vez vocês já vão projetar de outra forma, porque você já sabe chegar. Eu vou ter que projetar igual, porque eu vou me perder de novo. Então a gente se conhece, e aí você vai lidando, mas a gente faz isso todo santo dia, na hora que você se veste, se você decide pegar ou não pegar um guarda-chuva. E muitas dessas decisões, elas são tomadas com base na racionalidade. Alguns de vocês, eu sou nada assim, mas muita gente acorda e vai ver a previsão do tempo para decidir como que sai de casa. A previsão do tempo, a ciência está te dando. Ela tem uma margem de erro, tem uma margem de erro, mas é o melhor que a ciência pode fazer por nós, o que a melhor ciência disponível te oferece. Essa é a forma humana de lidar com o futuro. Mas todos os seres lidam com o futuro, de outras formas. E nós temos outras formas de lidar com o futuro também. Assim, por exemplo, você pode ter visto a previsão do tempo, aí você vai sair de casa para ver se está cheio de guarda-chuva e tal. Aí você vai sair de casa e você sente alguma coisa te diz que não vai chover. Um vento, um cheiro. É só falar, não, deixa isso, deixa em casa, você vai embora. O que é? De onde vem isso? Experiência acumulada, eu acho. Experiência acumulada, uma intuição, né? A experiência acumulada te leva a uma intuição, um instinto, talvez. Você bate o olho, né? Às vezes é mais direto, às vezes é mais instintivo, intuitivo, sensorial, e aí você muda a sua decisão. Mas a gente tem isso em nós, né? Agora, o que acontece que, assim, mudança climática? O IPCC foi criado em 88, quer dizer, tem mais de 30 anos já que existe o IPCC. Há pelo menos 50 anos, desde 72 se fala em mudança climática muito fortemente no ambiente político. E todo ano a gente quebra recorde planetário de emissão de gases de estufa. De que adiantou essa previsão toda? Será que a gente sente de fato a mudança climática? Então, eu tenho a impressão que a gente aqui nessa sala está começando a sentir. Eu estava conversando sobre isso um minuto atrás, né, lá com a nossa querida Teresópolis, que a gente já vê as coisas acontecerem e a gente acha estranho. Vocês no sábado, vocês vão estar conversando com pessoas que já sentem na pele isso, e no outro sábado também. E a gente vai trazer aqui na semana que vem pessoas que vão conversar sobre isso com vocês também, vocês estão sentindo isso. Então, independente de qualquer mecanismo racional de lidar com o futuro, a gente tem mecanismos instintivos, irracional até, se você quiser, o emocional, sensorial, de lidar com o futuro também. Mas talvez, por algum motivo, a gente não os ative na hora da gente agir, na hora da gente tomar ação. Alguma coisa está acontecendo que a gente não muda, que essa é a palavra, não é? Então a gente está falando se a gente está falando de um futuro que vai ser diferente do que a Ana pintou aqui para nós, a gente tem que transformar. Vai passar um pouco pelo que o professor Milani falou na terça-feira passada. Ele falou muito sobre conversar, negociar. A gente tem que fazer isso o tempo todo. E isso com todos e todas, humanos e não humanos. Até pelo que a Aline mostrou para nós e a Ana também mostrou para a gente sobre o que está acontecendo com a biodiversidade. Mas a gente ainda não está exatamente nesse lugar. E aí, para isso, é tão importante a gente conversar sobre futuro. O Platão, lá na Grécia Antiga, ele vivia falando sobre o futuro. E sempre perguntavam para ele, falavam, nossa, mas você fala tanto sobre o futuro, por que você... O negócio é o presente, a gente vive esse momento, o presente. E ele falava o seguinte, olha,
A gente tem que pensar no futuro para fazer a coisa certa no presente. O que acontece na nossa vida moderna é que o nosso presente, como há pouco falei, ele coloniza o nosso futuro. A gente não consegue imaginar um futuro diferente do nosso presente. Isso prende. Então, a gente, de uma certa maneira, a gente precisa pensar em mecanismos de descolonizar o nosso futuro, de abrir o nosso futuro. Para o bem e para o mal. Porque, às vezes a gente acha que as coisas não vão, eu já falei isso 500 vezes, não vai ficar, politicamente o Brasil não vai ficar pior. Meu Deus, só piora. Então, a minha capacidade, assim, política eu não aposto mais nada, mas a minha antecipação em relação a essa mulher foi péssima nos últimos anos. Mas a gente também tem que pensar em coisas boas para a gente andar para frente, né? Para a gente se mover em direção ao que nos inspira, ao que a gente espera. Então, de novo, né, o Platão tinha absoluta razão, mas precisa pensar no futuro para a gente acertar a mão no presente. Por favor. Não, só fazer uma coisa, acho que o Brasil eu brinco que na eleição de 2010 tinha a campanha para deputado federal de Tiririca, que o tema dele pior do que tá, não fica. Mal sabia o Tiririca. Pois é, que negócio é ficar feio, você vê. Não, eu peguei umas frases assim, eu vou mostrar para vocês, mas essas frases são importantes. Mas falar em frase, uma que me chocou muito, uma palestra que eu assisti em 2014, do Zygmunt Bauman, era vivo ainda, um filósofo sociólogo polonês, ele abriu a palestra assim: nós vivemos o fim do futuro. Eu falei, meu Deus, ela vai falar de fim do mundo de novo. Mas não é diferente. O fim do futuro não é o fim do mundo. O fim do futuro é a gente não conseguir enxergar através daquela parede, que é a parede do medo, é a parede do não, é a parede do impossível. A gente não consegue se projetar para depois dela. É aí que o futuro acabou. E o futuro acaba quando as utopias acabaram. E as utopias acabaram porque acabaram. Várias das utopias aí do passado, algumas delas, pior, se tornaram distópicas, porque o próprio nazismo era uma utopia de alguns, ele era uma utopia que se torna uma distopia da maneira como foi conduzida, assim como a gente teve outras distopias, assim, não fala. Aliás, a ficção científica é quase que só sobre distopia, né? A gente não tem quase uma ficção científica utópica. A gente parte do princípio que vai dar ruim no futuro. Então, é uma coisa que está na gente, né? É uma coisa curiosa assim, do ser humano, e sempre teve. Então, esse fim do futuro é o seguinte: a gente precisa. O que leva a gente para esse lugar é o desejo. Então, essa palavra é uma palavra importante, né? Porque o desejo não é uma coisa racional. A gente não sabe de onde vem. Ele só sente. Aí ele empurra a gente naquela direção, empurra a gente para aquele lugar. Mas de um lado você tem o desejo, do outro lado você tem a previsão, você tem a projeção, você tem o racional que se mistura com esse emocional. E esse é o nosso balanço de futuro o tempo todo. E sempre vai ser assim. Hoje de manhã eu estava numa conversa, uma banca de uma aluna minha, e o examinador, o professor Ricardo Kubrus, figura interessantíssima, ele fez uma analogia, um negócio que eu nunca tinha pensado. Ele falou o seguinte: quando a gente anda para frente ou para trás, o ato de andar, você tem um pé no chão e o outro está no ar. O que está no ar, a gente não sabe onde ele vai dar. Você não sabe exatamente onde ele vai pisar. Então, o simples andar para frente significa a gente ter meio certeza, meio incerteza. Se a gente está com os dois no chão, a gente está certo, a gente está seguro, mas também a gente não anda. Se a gente está sem os dois no chão, a gente cai. Então, a vida é esse balanço o tempo todo. E esse passo para frente, o nosso ato de botar para frente, ele está no ar, gente. A gente não sabe no que vai dar. Então, você precisa ter pelo menos o desejo, que é o que te move nessa direção. E quando a gente está num tempo confuso, como o tempo de hoje, duas coisas são fáceis. Uma é a gente não conseguir sequer ter desejo. É o abafamento do desejo, o fim do desejo. E outra é a gente não crer, é um fim da fé também. E eu não falo uma fé em seres superiores que eu creio que estão por aí olhando a gente, tomando conta da gente, mas
Fé na vida mesmo, fé nas possibilidades, fé na nossa espécie. E esse exato fim do futuro, para mim, que o Bauman fala. É o fim da esperança. Então a palavra futuro, ela tem muito a ver com esperança também. E aí como é que a gente constrói isso em meio a um cenário tão duro e massacrante como esse que a gente vem vivendo, e não só pela pandemia, não só pelo cenário político aqui do Brasil, do mundo atual, por tudo. É um tempo confuso, assim, para dizer o mínimo. E esse tempo confuso é o tempo do presente. O presente, ele é pós-normal. O que é o pós-normal? Ele não é anormal, embora pareça. Ele é o tempo entre duas normais. A gente está saindo de uma para entrar numa outra. Essa outra normal que a gente vai entrar, a gente não sabe direito qual é, que é esse futuro, mas ele vai depender do que a gente fizer hoje no presente, que é confuso. E que por ser confuso, ele exige decisões que vão ser difíceis, ele vai decidir mudanças, vai implicar transformações. Essas várias coisas compõem o tempo pós-normal. E o tempo pós-normal, o problema dele é a alta velocidade. O tempo clássico era bem devagarzinho, o tempo moderno já é rápido, o tempo pós-moderno, especialmente na segunda metade do século XX, é bem veloz, e a pós-normalidade é ultra veloz. E daí essa impressão que você vai dar de cara na parede, diária. E a pós-normalidade, ela já é tema de exposição, de artística, em museus e tudo, e ela é esse tempo no qual os fatos são incertos, e vou falar em fatos incertos, você percebe, eu não estou falando aqui em fake news, eu estou falando de coisas que são provadas e desprovadas. Então, assim, por exemplo, sei lá, ovo é bom ou não é bom para colesterol? Eu já não sei mais. Um dia é bom, outro dia não é bom. É muito, muito veloz a ciência e a informação. Isso torna os fatos incertos. Os valores estão todos em disputa, né? Quando a gente fala aqui dos movimentos sociais, são disputas de valores. Os interesses são altos, as coisas significam poder, significam dinheiro, que no mundo capitalista é importante, significa prestígio, e as decisões são todas para ontem por conta dessa crise que a Ana estava aqui mencionando para nós. Então, o tempo pós-normal é o tempo de contradição, exemplo de contradição. Nunca se produziu tanto conhecimento ou tanta informação no planeta, mas ao mesmo tempo a gente nunca foi tão ignorante sobre o nosso futuro. Essa é uma contradição. Caos, eu não preciso nem dizer, né? Basta sair na rua, trânsito, enfim, os horários, essa coisa toda, a nossa vida está absolutamente, perdeu o total controle sobre o nosso tempo. E a complexidade, a gente finalmente entendeu que tudo é interconectado. Então a gente já entende hoje que se a temperatura da água no Oceano Pacífico aquecer 1 grau, ali na altura do litoral do Peru, você vai ter fome seca na África. As coisas são todas que o vento no deserto do Saara joga diatomáceas na floresta amazônica e a fertiliza. A gente já sabe disso tudo, a ciência já mostrou. E a gente percebe essa complexidade na nossa vida. A gente percebe como tudo, algum ato significa uma série de outras coisas e consequências. Isso é próprio do tempo pós-normal. Como que a gente lida com contradição, com causa e complexidade diariamente? Como que a gente lida com isso na nossa pesquisa? Vocês que são estudantes, o que é fazer ciência nesse tempo? Se o tempo é pós-normal, dá para você fazer uma ciência normal e esperar que ela tenha qualquer impacto positivo na transformação que o mundo precisa? Eu tenho a impressão que não, vai parecer um contrassenso. Agora, toda ciência precisa ser pós-normal? Não, porque a gente vai precisar tendo uma ciência normal, que traz os elementos mínimos ali que a gente vai fundamentar outras coisas. Enfim, esse tempo é um tempo, até para estudar, como vocês estão estudando, é um tempo difícil de estudar. Os problemas, eles são multifacetados. Por ser complexo, não vai ser o biólogo sozinho que vai resolver o problema ambiental. Não é o agrônomo sozinho que vai resolver o problema da fome. Não são só os sociólogos que vão resolver o problema da pobreza. Todos esses problemas demandam um monte de gente, na academia e especialmente fora. Demanda que a academia trabalhe em conjunto com essas outras pessoas.
que as pessoas que têm um problema por ser resolvido, primeiro entendam que aquilo é de fato um problema para elas e não porque alguém falou. E segundo, que essas pessoas participem da solução dos próprios problemas, porque elas sentem mais do que qualquer um. A gente pode sentar aqui, passar uma semana aqui nessa sala e sair com 10 soluções para a Amazônia, possivelmente excelentes. Se nenhum de nós nunca foi na Amazônia, não nasceu lá, não tem parente lá, nunca passou, essa decisão pode ser linda e boa até, mas vai ter zero legitimidade. A gente não transforma nada sem legitimidade. Como que a gente faz assim a nossa ciência? Raramente. Eu tenho 30 e tantos anos nesse campo. Vou dizer para vocês que uns 10 anos para cá, a minha ciência eu procuro conversar com outras pessoas onde eu quero que a minha ciência chegue. Antigamente eu partia do princípio que iria chegar, que algum político tinha que pegar e levar lá. O que as pessoas tinham que escutar, que é a coisa mais louca do que é, não vão escutar. Você tem que conversar. Então, a gente faz ciência assim, em média eu diria que não. A gente quer entrar nesse futuro assim, fazendo a mesma coisa que a gente faz no presente hoje? Eu tenho a impressão que não faz sentido. Talvez nunca tenha feito, hoje faz menos sentido ainda. Então é um tempo estranho. E eu tenho certeza que eu não preciso dizer isso para vocês. Agora, é só hoje? Certamente que não. Tiveram vários outros tempos pós-normais, vários tempos de transição como esse. Então aquela primeira frase, Américo Vespúcio, na terça-feira que vem eu vou falar um bocado sobre ele aqui com vocês. Ele chega aqui, entra em contato, aqui na Baía de Guanabara, entra em contato com o povo tupinambá, vê a beleza da Mata Atlântica, é recebido com festas regadas a cauim, aquela alegria, e ele escreve uma carta para os seus mecenas em Portugal, falando: olha só que barato isso aqui, esse povo sem lei, não tem rei. Primeiro isso tinha poucos dias só, porque no fundo o ser humano é tudo igual, mas a impressão dele é que era um lugar sem lei, sem rei e sem uma religião institucionalizada. Eles tinham uma fé que ele não entendia direito no que era, mas ele achava que essa. E aí ele diz assim: eu acho que a gente tem alguma coisa a aprender com eles. Vê que coisa. Não só a Europa não aprendeu nada, como os dizimou tristemente ao longo dos 500 anos que se sucederam. Então isso que o Américo falou, e você imagina o que é esse tempo na história dos europeus chegando nesses lugares, chegando na América, que aliás não se chama Colômbia, se chama América por causa dessa carta linda. Eu vou falar mais sobre isso semana que vem. O continente ganha o nome porque a carta dele pressupõe um futuro. Esse futuro. Essa é a grande utopia dos últimos 500 anos, que é o que eu chamo da trindade do amor. Que ele fala na carta dele: o amor a si mesmo, o amor ao próximo, o amor à natureza. Isso que ele viu no Tupinambá aqui. Ele fala: puxa, olha só, a gente podia chegar nesse lugar. E estamos longe dele, mas de uma certa maneira, quando a gente olha algumas das utopias, a marxista, a hippie, em algum grau até o sonho americano, essas várias utopias estavam nessa onda também, né, de uma vida em harmonia e tal, mas enfim, ele antecipou, ele viu, não é que aquilo estivesse nessas pessoas, no lugar, talvez estivesse no coração dele, ele projetou isso nessas pessoas, e aí ele bota isso então, isso significa que ele antecipou isso, ele achou que isso poderia acontecer. 500 anos depois ainda não aconteceu, mas é um pensamento que veio em meio ao momento de transição, um momento todo novo. Eu tenho muita dificuldade de imaginar o que a gente hoje, assim, descobrir a América deve ter sido muito parecido, seria muito parecido com hoje a gente descobrir vida num outro planeta, vida inteligente num outro planeta, o que a gente chama de inteligente, tem que ser até uma outra coisa questionável, mas imagina o que é isso. As pessoas que falam uma outra língua, que se vestem de uma maneira diferente, se comportam de uma maneira diferente. O que não foi para o europeu e o que não foi para o nosso indígena aqui. Fala: caraca, quem são esses caras? Que barco enorme é esse? Os caras cheios de roupa. Imagina que loucura. É igual tu ver um ET. Então é um tempo de profunda transição no mundo e que fala: nossa, vamos viver igual esses caras. Ou chegou outro e falou: não, vamos matar esses caras todos e pegar as coisas deles. Mas são valores em disputa, né? Vamos pegar os caras da África, vamos trazer eles aqui para...
trabalhar para nós, porque esses caras aqui não querem trabalhar. Imagina que é um tempo louco. É um tempo pós-normal também. Modernidade. Vê essa frase: se a gente se afastar do sagrado, a gente vai ter problema no futuro. Quem disse isso foi um grande cientista, geômetra Blaise Pascal, conversando com René Descartes. René Descartes, um físico, filósofo, religioso. O Descartes tinha um projeto que ia acabar com o sinal de infinito. Ele achava que tudo a gente ia explicar, que a ciência ia ser capaz de entender absolutamente tudo. E o Pascal, mais novo do que ele, se encontra com ele um dia e fala: pô, eu também adoro a ciência igual você, então, mas a ciência eu não vou explicar. Ele dá esse número, só uns 10%. Os outros 90% estão no campo do sagrado. No sagrado a gente nunca vai conseguir tocar, a gente não vai entender, não vai dar. E se a gente quiser explicar tudo, vai dar problema. Eu tenho a impressão que ele tinha razão. Então ele antecipou bem, eu acho. Mas de onde ele intuiu? Ele não precisou fazer uma conta. Ele não fez um modelo matemático para ele soltar essa para o Descartes. Vocês viram na aula de terça-feira, o professor Milani, no momento que eu me recordo bem, ele vira e fala: estudem mandarim, porque a China, lembram disso? Da onde saiu? Ele intuiu isso. Ele acha que isso vai acontecer. Se daqui a pouco vocês veem a China dominando o mundo, falam: caramba, se eu tivesse escutado o professor Milani, eu teria me dado bem, eu devia ter estudado mandarim. É uma antecipação, o nome disso. Liberdade, igualdade. Você imagina, na França, império, monarquia, feudo, propriedade de terra dentro de uma determinada organização, muito associada à religião católica. Um maluco chega e fala: não, daqui para frente, liberdade, igualdade, fraternidade. Quem ia apostar? Se eu vivesse, eu não ia nunca botar minha grana nisso. Se eu fosse um apostador e morasse na França daquela época ali. E os caras ganharam, os burgueses. Hoje, eles têm mais liberdade do que tinha naquela época, mas igualdade e fraternidade a gente ainda está passando longe. Mas ainda assim, essa visão dele, num tempo de mudança, provoca aponta um caminho. Essa é uma ideia que bem cedo ela era bem radical, ou impensável, e que veio a ser a nossa onda hoje, por incrível que pareça, a partir da Revolução Francesa. E esse aqui que eu adoro, eu espero que um dia a gente chegue nesse, nos daremos tão bem uns com os outros, que a gente vai desenvolver telepatia. Quem disse isso? Filósofo francês, jesuíta, Teilhard de Chardin, que era um tremendo otimista com o ser humano e achava que a gente ia chegar nesse ponto. Ele dizia mais, que através da televisão e do rádio, as máquinas vão ajudar a gente a ficar mais próximos uns dos outros. E a partir disso a gente vai desenvolver telepatia. A gente não chegou lá, mas eu fico sempre me perguntando o que Teilhard de Chardin diria se ele tivesse conhecido a internet. Quando a gente consegue falar um com o outro em tempo real, quando a gente consegue fazer esse curso aqui dessa maneira como a gente está fazendo híbrido, não é louco? Não é telepatia, mas a gente está fazendo, ele está se comunicando com gente no mundo todo, em tempo real. Então, às vezes é isso, às vezes a pessoa antecipa e você não chega exatamente naquele, chega um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas é importante a gente contemplar esses futuros malucos aí que às vezes passam na nossa cabeça. A gente fala: não, isso não vai acontecer nunca, o capitalismo não vai acabar, essa outra coisa, essa desigualdade não vai acabar nunca, isso nunca vai acontecer. Mas a gente não pode não pensar nessas coisas. Cada um desses caras aqui, para soltar essas frases que eles soltaram, se eles deviam, eu queria ter tomado a água que eles tomaram para mandar essa naquele tempo que eles viviam. É completamente fora da caixa, embora para a gente hoje possa parecer banal. Mas isso, nenhuma dessas frases é baseada em conta, em previsão, em modelagem, saiu. Assim como eu tenho certeza, vendo o professor Milani, aquela da China, ele saiu assim, ele não pensou para falar aquilo. Aquela é a verdadeira antecipação, que às vezes a gente acerta, às vezes erra, mas ela principalmente ela aponta um caminho. E todas essas frases, elas são projeções de futuro. Então você vê, o sem lei, sem rei, sem dogma é um desejo.
Quando o Américo Vespucci fala aquilo, ele falou, tem certeza que ele falou aquilo, porque ele estava afim disso, ele ficou amarradão, falou, eu queria morar aqui com esses caras. Então, já que eu queria morar aqui, mas minha coisa está lá na Europa, bora todo mundo ser assim. É um desejo dele. O Pascal é uma previsão que ele fez. Não é uma previsão matemática, mas ele falou, cara, esse negócio vai dar ruim. O Liberdade, Igualdade e Fraternidade teve um desejo. Tanto é que a gente ainda não chegou nele 100%. E o do Chardin é meio uma previsão também, com base nas coisas lá que ele estudava, mas ele também desejava isso, ali da sua ótica católica, jesuíta. Ele tinha essa coisa, ele falava que a gente ia, a volta do Cristo não seria exatamente uma volta, a gente iria ascender ao Cristo, a partir de nós todos nos unirmos. Esse ele chamava de Cristo cósmico. A gente alcançar esse ponto a partir do nosso entendimento mútuo. Uma coisa linda, assim, absolutamente paz e amor, assim, é quase que o precursor do hippie, o Teilhard de Chardin. É fantástico, mas é um desejo também misturado com previsão. Então essas são ferramentas que a gente tem para lidar com o futuro, que eu comentei com vocês. A previsão é uma delas, a prospectiva é outra, mas como a Ana bem lembrou aqui com o exemplo da Covid, a gente prevê, a gente prospecta, mas a gente não age. E a gente não age porque a gente não sente. A gente vê guerra, ou a gente viu o Covid, pelo menos no começo, pela TV. Então, todos esses fenômenos parecem que são um outro. É como se a gente não estivesse dentro, a gente não sente parte. A gente se distanciou dessas coisas, até que elas caem sobre o nosso pé. E, nesse caso da Covid, tristemente, todos nós aqui passamos por coisa ruim nesse tempo. Todo mundo viu, todo mundo sentiu, todo mundo tem alguém próximo que se foi, que partiu, que adoeceu. E essa choca, porque agora é incrível, quando começa a acontecer, o mundo fecha as portas. Levou uns mesezinhos, mas o mundo parou. Aí já não era, aí a gente estava antecipando coisa pior, porque a gente viu que o negócio já tinha acontecido. Enquanto não acontece, parece que a gente é absolutamente insensível para as próprias previsões que nós fazemos. Flávio, por favor. Você está falando ali um texto de psicologia, esses dias falando sobre dor, né? Sobre como a característica da dor, a característica inerente da dor é que ela é intransferível. Então, eu consigo entender que você está com dor, você está passando por um processo de dor, e eu tenho uma simpatia com a sua dor, mas a sua dor é intransferível para mim. Então, ao mesmo tempo, eu não consigo me sentir no seu lugar, até porque esse tipo de dor é um processo traumático, né? Então, me colocar no seu lugar de fato é um processo traumático. Mas sobre isso, eu acho que faz todo sentido, porque a gente sabe, a gente entende, mas a gente, até acontecer com a gente não transfere isso pra gente, né? Então fica no ponto da imaginação. Sim. Mas ao mesmo tempo, né, tipo, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode quebrar. Eu acho que pessoas, por exemplo, como o Krenak é eu acho que ele é um cara que ele consegue entender de uma outra forma, né? Ele sente de uma outra forma. Então eu acho que talvez essa característica da gente de prever as coisas e não conseguir de fato agir, tem muito a ver com isso, de não conseguir se colocar naquele lugar, mas com uma sociedade que está doente de fato, que está naquele lugar da dor o tempo inteiro, cada um específico, né? E está traumatizada. Então, tipo, se eu já tenho os meus problemas, ainda mais no Brasil, né? Se eu já tenho os meus problemas, as minhas questões, por que eu vou sofrer pela previsão? Se eu estou sofrendo por agora, né? Tipo, não vou aguentar se eu sofrer pela previsão, assim. Isso também, isso da dor, eu acho que passa por isso, porque em essência é um problema, assim, resumindo, a meu ver, é um problema de como a gente lida com o futuro. A gente lida mal com o futuro. E aí isso tem um impacto óbvio sobre o nosso presente, que é o da inação. E ao não agir, acontece isso tudo, mudança climática, da doença, em grande escala, em escala social, mas na nossa vida pessoal é muito parecido. A gente erra nas antecipações sistematicamente, por diferentes motivos. Eu estava falando com ela aqui no aula, e estava falando em relação a como
como a gente entende para bem os massas. Então, quando você fala sobre o futuro, e ao mesmo tempo que você associou com uma outra coisa que eu achei muito curiosa, do Platão, então quando você olha para a moralidade, a gente tem uma moralidade no geral boa, a gente tem que olhar para o futuro com uma moralidade boa. O senhor falou em relação a Jesus cósmico, é uma coisa, uma ideia realmente muito, muito bonita. No entanto, os tomadores de decisão, as pessoas que impactam, geralmente, dia a dia, essas questões que são tão importantes para a gente, não exercem essa moralidade, a parte do futuro que elas mesmas não veem. Então, o que eu queria te perguntar é, você acha que o futuro, para ser futuro de fato, como a gente quer, depende da gente abrir mão de uma moralidade que não está funcionando, a gente dá as coisas como são, que os inimigos, entre aspas, que acabam lidando com isso, utilizam, apesar de poder fazer as massas se moverem contra os próprios interesses. E a gente não usa essas mesmas coisas. Então, os nossos próprios impeditivos morais, porque a gente consegue antecipar um bom futuro, impede que a gente chegue lá. Tipo, existe um futuro utópico, como o senhor fala, ao mesmo tempo capaz de ser possível e moral. Excelente pergunta. E eu acho que é uma pergunta, assim, se eu tivesse resposta para a sua pergunta, eu acho que eu ia ser o cara mais feliz do mundo, mas eu acho que o grande dilema dela está entre o pessoal e o coletivo. Então, se você pensar no camarada da idade da pedra, que futuro para ele era o que ele ia comer na hora do almoço, e se a gente pensar bem, uma pessoa que vive em estado de extrema pobreza hoje é igual ao que é o futuro para ela. É só isso que está pensando, quem que vai conseguir se alimentar na hora do almoço. O professor Milani falou na terça-feira que o futuro do camarada da Bolsa de Valores é daqui a 24 horas, né, que é o ciclo no qual eles operam. O futuro para o camarada da política é um ciclo de 4 anos. Então, esses diferentes tempos, essas pessoas estão todas por aí, né? E algumas delas mandam na gente, né? Mandam no mundo, e trabalham com horizonte de tempo curto. Dentro desse horizonte de tempo, a pessoa está atrás dela sobreviver ali, de ganhar mais, ou de simplesmente sobreviver, de comer, de como é que se mantém num estado que viva bem, que tem a ver com grana, com como é pago. E aí você deixa de ter a fraternidade, né, esse sentimento de irmandade uns com os outros, a gente perde a perspectiva coletiva, porque a gente quer livrar o nosso. E a gente até se engana, fala, não, eu vou ficar bem primeiro e depois eu vou e ajudo. Mas aí você já está tão tomado, né, pelas suas, que você não tem essa força. Né? Então, essa é a coisa do Chardin que eu acho bárbara, é que ela pressupõe uma coletividade. Como gente pode imaginar outros pensadores que tem coisa parecida. O próprio Francisco de Assis, o santo era isso. Assim, o Francisco, a lógica dele era a seguinte: se essas pessoas conseguirem amar os elementos não humanos, elas vão amar umas às outras, né? Lógico, mas na prática não acontece assim também. Então, esse dilema entre o individual e o coletivo é que eu acho que é o nosso grande problema. Diferentemente das abelhas e das formigas e dos cupins, que também são animais sociais como a gente é social, mas a gente tem uma coisa individual que é muito forte. E eu acho que é aí que vive o grande dilema. Então, quando o Gandhi fala que a gente tem que ser a transformação que a gente quer ver no mundo, eu acho a coisa mais linda do mundo, mais correta isso que ele fala, mas é muito difícil. A gente quer um mundo de baixo carbono, mas você não vai sair daqui a pé para onde quer que você esteja. Você vai usar um meio de transporte, você vai se vestir. Essas roupas aqui desmatam, jogam tinta nas águas. Como é que a gente vai lidar com isso? Então, a gente, um outro pensador que eu gosto, o Trotsky, ele dizia muito isso, que você muda o sistema de dentro. Você tem que estar dentro por duas coisas. Um, que você jogar pedra, né, de fora não é necessariamente eficiente na ótica dele. Outra é você fazer a transformação de dentro, porque você está dentro. Não tem como. Então vai ter um tempo para você fazer isso. Diferentes pessoas vão ter diferentes tempos. Mas eu acho que o futuro, para mim, é essa caminhada.
Eu concordo com o Guimarães Rosa 100%, porque ele dizia o seguinte, que a gente se preocupa muito com o ponto de partida e o ponto de chegada. E a vida está só no meio. E esse meio é a construção desse futuro, que pode dar em qualquer canto. Mas esse processo de construção é que é importante, ele é um processo coletivo. E a gente perdeu essa perspectiva da coletividade com a modernidade por uma série de fatores, e a gente tem muita dificuldade de imaginar outro caminho, porque pelo menos 300 anos é assim, da Revolução Francesa para cá. Então é uma pergunta difícil, mas eu acho que ela toca no que é a raiz desse problema. E quando a gente está falando em futuro, futuros, eu gosto de enfatizar o plural, porque são muitos possíveis, é coletivo que está se falando aqui. Quando se fala em sustentabilidade, nos 17 objetivos, está se falando para o mundo todo. E aí, nessa hora que se pensa, peraí, quem é que está falando em nome do mundo todo mesmo? Quem são esses caras que assinaram isso? Que levou anos até as pessoas saberem. Eu perguntei se todo mundo conhecia por causa disso. Muita gente na universidade, na sala de aula, eu dou aula para a turma de primeiro período, de metodologia científica, filosofia da ciência, essas coisas. Eu sempre pergunto, a maior parte não ouviu falar. E estão na universidade, acabaram de entrar. Exato. Então, assim, não é uma coisa que está nas ruas. Então, peraí, quem combinou isso mesmo? Pensar em mim? E aí você, com a tua perspectiva também individual, você olha e fala, mas eu não estou me vendo aí nessa história. Não é isso que eu quero. Então, de novo, e aí voltamos ao professor Milani. A gente tem que conversar sobre essas coisas. A gente tem que conversar sobre o futuro. A gente faz uma dinâmica no curso que a gente dá, eu e a Ana, que a gente pede na primeira aula para o pessoal imaginar um futuro que você queira, individual. Aí depois a gente vai formando grupos, e aí vocês têm que combinar o futuro. E aí no final do curso é um futuro para a turma só, para a turma junto. E aí é um processo de construção e de negociação. E que é difícil, tudo na vida. Se a dois é difícil, se sozinho, para eu combinar comigo mesmo o que eu quero já é uma luta, imagina combinar com as pessoas, é complicado. Mas faz parte desse. Mas a gente tem que ver isso, eu acho, a gente tem que se jogar nisso, né? Tem que ver isso com otimismo. É o pé que está no chão, o pé que está no alto, como o professor falou hoje cedo. Né? E disposição, essa disposição da conversa que eu acho que nada favorece ela hoje. É um ambiente de falta de confiança, é um ambiente, e com todo esse episódio da Covid, você vê o curso com 102 pessoas inscritas, a gente está tendo 10% disso presente, as pessoas optam pela participação remota, eu até entendo por quê, por deslocamento, né, alguns pelo receio da própria doença, e com razão, mas a gente está mais distante, né? Enfim, e tem que se reaproximar, nem que seja através das máquinas mesmo, combinar uma coisa com a outra para que a gente possa ter esse alcance, né? de combinar, de escutar, de ser escutado, e para mim lidar com o futuro é isso. E aí não é só fazer conta, não é só fazer previsão. Eu passei bons anos no PCC e no PBS e só piora. E acredito nos processos, eu vi os processos de dentro, são importantíssimos. Ilustram, informam, as pessoas hoje não estão preocupadas, não mostram aqui os números, as pessoas estão preocupadas com a mudança climática, e isso tem a ver com esse papel que a ciência vem fazendo, mais do que qualquer outro ator. Mas não basta. Não basta mesmo, e não basta só a ciência, e não basta só esse canal de informação. Se quem está na ponte, vocês vão ver no sábado, se as pessoas que estão lá no território sentem, mas não estão sendo ouvidas, não estão sendo escutadas, não estão às vezes conseguindo agir. Então, um pouco por aí. Certamente não respondi a sua pergunta, mas espero ter ajudado a clarear o escopo. Então, antecipação é isso que eu acho que além de previsão e de prospectiva, a antecipação é muito importante, porque a antecipação todo ser vivo tem. Quando uma bactéria decide que ela vai daqui para lá, ela está antecipando, está fazendo isso porque ela está antecipando alguma coisa que vai acontecer. As plantas antecipam, todos os animais antecipam, a gente antecipa o tempo todo. E é uma forma de inteligência. A vida é inteligência, tudo que vive é inteligente. Antecipar é uma forma de inteligência, e essa antecipação tem componente consciente e tem componente inconsciente. Por exemplo, a gente tem células-tronco, nossa célula-tronco está aqui trabalhando, isso é uma antecipação para ferimento. Mas a gente não sabe, eu não sei nem onde ela está.
mas elas estão fazendo isso por nós. Né? Então essa capacidade é importante. No ser humano envolve o que a gente chama de racional e também o intuitivo, e essa combinação era para nos dar uma tremenda vantagem comparativa aqui, né, nessa vida, mas a gente perdeu, eu acho, muito da parte intuitiva, envolve sentir, pressentir, e a memória compra um papel. E acho que foi você que mencionou sobre a história, né, acumulada, e aí a gente toma decisão com base em experiências vividas. Então a memória, ela ultrapassa a pele do presente e vai lá para o nosso futuro. E é incrível isso, né? Porque dá a impressão que o presente é só uma pele. E o passado e o futuro ficam indo e vindo. E muito da nossa maneira de lidar com o futuro tem muito a ver com o passado nosso e com o passado dos nossos ancestrais. Porque existe uma memória coletiva também, que nos faz tomar determinadas ações, ações até de reação física, que estão acumuladas na nossa carga genética já. Jana, eu não sei se eu já estou. Que horas já são? 4h30, também na hora. Então eu vou dar uma corrida aqui. A antecipação, então, é um termo biológico, né, que tem a ver com metabolismo, tem a ver com reparo e tem a ver com lida do futuro, com o futuro. Sistemas antecipatórios são isso? São sistemas que contêm modelos preditivos de si mesmo. Quer dizer, a gente quando antecipa, a gente está conseguindo se ver num determinado lugar, ele se prevê. Então, na biologia, tem esses três que são importantes, né? As células tronco, que são células regenerativas, a autopoiese. A autopoiese é quando um organismo, um ser, consegue criar um sistema que é um sistema no qual ele vai viver bem. Ele reproduz um sistema, e eu vou dar um exemplo para vocês de planta em seguida, que vocês vão ver, vocês vão entender mais facilmente. Exaptação é a gente o ser se adaptar, a espécie se adaptar para algo que não a está pressionando, para algo não previsível. E eu vou dar também esse exemplo para vocês. Eu gosto muito desse quadro da Márcia Falcão chamado Tô com medo de tiro. A criança está ali chorando, ouvindo o tiro. De onde ela sabe que é mal? De onde ela sabe que não é um risco? Mas ela sabe. Ela antecipa. Tem barulhos que a gente teme. Eu me lembro na primeira vez que eu fui no Pantanal, que eu entrei num capão de mata com um estudante meu, eu senti que tinha uma onça ali. Por quê? Porque é um cheiro de xixi de gato multiplicado por 100. Me doeu aqui na hora. E eu falei para ele, cara, vamos voar daqui. Ele olhou para mim, ele estava branco já, também com medo, foi embora. Antecipou, de onde veio? Alguém me ensinou? Não, eu nunca tinha visto uma onça na minha vida. E ainda bem que eu não a vi. A gente se mandou. Isso é uma forma de antecipar. E veja essa planta que eu estudei por anos na minha vida. Está vendo essa que está no alto da árvore? Ela é uma estranguladora. Essa aqui é uma figueira. Se chama cluse. Ela germina em cima de árvores e manda sua raiz para baixo, estrangula e mata. Comum na Mata Atlântica. Só que, e ela vivem aqui no alto das montanhas da Mata Atlântica. Aqui é a região de Macaé, que tem grandes planícies costeiras, extensões grandes de areia, e que separam o mar da montanha. 8.000 anos atrás, 5.000 e 3.000, o mar subiu e desceu 3 vezes, e quando o mar está alto, ele está lá no pé da montanha. Lá para o alto está Friburgo, Sana e tal. O mar baixo formam esses bancos de areia, é areia de praia, quente, seco, salino, e vocês veem esse monte de mancha verde. A boa parte dessas ilhas de vegetação que tem aqui, a planta central é a estranguladora. Ela na mata estranguladora vem para a areia, veio no passado trazida por aves, pelo vento, o que for, e ao chegar aqui, ela encontra essa palmeira aqui, que é uma palmeira diferente das outras, porque essa palmeira é toda enterrada, só fica com a folhinha para fora, e com o vento, a palmeira varre o chão. A gente mede a temperatura aqui fora, num dia típico de calor, no verão, janeiro, 60 graus Celsius. Nada germina a 60 graus. Você mede a temperatura aqui, 30. Aí aqui, outras plantas germinam,
ela vai ganhando complexidade e um belo dia chega uma clúzia que começa a crescer e crescer, e o que era um deserto de areia, você começa a ver matéria orgânica embaixo, e ela continua crescendo, e ela fica desse tamanho, chega a 10 metros de altura. Ela é casa para pássaros, para répteis e para nós também, porque na hora do calor, do trabalho de campo, a gente botava a nossa rede debaixo da clúzia para descansar. Nós encontramos debaixo de árvores de clúzia uma espécie de planta por metro quadrado. A gente já chegou a encontrar 100 espécies diferentes de planta debaixo de uma clúzia. Qual que é a clúzia? É a árvore. Ela que estrangula lá na mata, na areia, ela é uma planta facilitadora. Né? Ela facilita a vida de outros. Mas ela não é aquela areia da palmeira. Não. Então, ela germinou a partir da palmeira. E ela tem uma outra forma de germinar que é dentro do tanque de bromélias. É a coisa mais esquisita. Porque tem um réptil que leva ela para dentro do copo da bromélia. Aí ela germina e ela cresce ali dentro. Como cresce sobre árvores, e um belo dia ela cai para fora do copo. Quando ela cai, ela manda uma outra raiz e ela fica em pé de novo. Eu tenho um estudante meu que passou anos da vida dele estudando o movimento da clúzia. Para quem diz que planta não anda, essa anda. Então, você repara o seguinte, essa planta lá na floresta é uma estranguladora, aqui é uma facilitadora. Então, se a gente pensar do ponto de vista estritamente antropocêntrico, ela mudou de comportamento. Aí o que ela faz? Ela cria aqui um ambiente igual ao da floresta. O nome disso é autopoese. Ela cria no meio ao deserto um ambiente que é florestal. E como é que ela cresceu aí? Essa é a tal da exaptação, é se adaptar para alguma coisa que você não passou por ela antes. Com ela, o que acontece? Germinar no alto de uma árvore, onde também não tem solo, não tem nutrientes, não deve ser muito diferente de você germinar na areia. Os ancestrais dela não passaram por um ambiente de areia. Só que quando ela caiu na areia, ela se deu bem. Aí a gente pode dizer, não, então não é mero acaso. Ela não tinha como prever isso. Mas como é que a gente sabe? Ela tem a bagagem genética para ela lidar com a areia. Ela tem a bagagem genética para lidar com o novo, não com a areia. Ela tem a bagagem genética para aguentar, para ser dura e até para mudar de comportamento. Isso é lidar com o futuro. Que essa planta tem. E outros seres têm. E a gente, com toda a nossa inteligência, a nossa capacidade, a gente pode fazer igual. A gente pode mudar. Deixar de ser estrangulador e ajudar outros. A gente pode criar um ambiente ao nosso redor de conforto. Esse nosso ambiente aqui pode se tornar um ambiente confortável entre nós, se a gente assim o fizer, de confiança, que vocês falam o que vocês querem, eu falo o que eu quero e todo mundo se entende. E aprende junto, em meio à nossa diversidade de opinião, de ponto de vista. Então, ela é uma célula regenerativa da natureza, porque se você pensar que a princípio isso é um banco de areia sem vida, é a vida regenerando vida a partir dessa espécie, que depois cria um sistema por autopoiese e que no final das contas tudo isso é uma história de adaptação para uma coisa que ela não previa, para um futuro absolutamente incerto. Como que a mãe dela lá do alto da floresta, as mães ancestrais, iam imaginar que um dia o mar ia descer e aquilo ia virar um deserto de areia, onde pouco chove em comparação com o que chove na mata, e ainda assim essa planta ia aguentar. Não é incrível? Então, isso tem a ver com a regeneração, que é um outro termo biológico, que lembra a antecipação. A regeneração, ela antecipa em si. Então, e hoje você repara, a gente fala em cidades regenerativas, em arquitetura regenerativa. Tem a turma que trabalha com computação, essas coisas, eles falam em autopoiese. Já tem, todos esses termos estão dentro da nossa linguagem de dia a dia. É muito doido isso, como se pega na biologia. E a gente vem falando sobre isso, a gente crê
numa forma de antecipar que seja regenerativa. Assim, como antecipar futuros nos quais essa ferida, essa cicatriz, né, que tem de nós para com nós mesmos, de nós para com o próximo, de nós para com a natureza, como é que a gente regenera isso? Se a gente se separou, como a gente estava falando aqui há pouco, do outro, do próximo, que nos cerca, como é que a gente reconstrói isso? A gente precisa pensar, a gente precisa antecipar, tem que mais pensar, tem que sentir essa reaproximação, promovê-la. E nisso eu gosto muito do princípio do Félix Guattari sobre as 3 ecologias. Quando a gente fala em ecologia, em geral a gente pensa na natureza, no que ele chama de natureza, que é tudo que é não humano. Mas na verdade existem 3 ecologias. Existe uma ecologia ambiental, há uma ecologia interpessoal, que é da nossa relação, e há uma ecologia que ele chama de mental, você pode chamar de espiritual, individual, uma ecologia da pessoa. Então, o que eu acho que é interessante, que, assim, da fala do Guattari, é que essas 3, a gente tem que integrar, a gente tem que lidar com as 3 em conjunto. A gente tem que fazer as 3. Isso, em última análise, é o mesmo papo do Américo Vespucci, é o respeito a si mesmo, o respeito ao próximo, o respeito à natureza. E sem isso, como é que a gente vai alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável? Ou quaisquer objetivos que sejam? Sem um componente individual forte, sem a gente mudar, sem o que o velho Gandhi dizia. Tá, você quer chegar nos objetivos do desenvolvimento sustentável? Então seja os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável antes, daí depois você espera que o resto do mundo vá no mesmo caminho. E aí por isso que eu adoro esses objetivos do desenvolvimento individual ou interpessoal, que é um conjunto de pessoas que muito recentemente lançou isso. Tá, tem os 17 objetivos que são para o mundo, que a gente espera que o mundo chegue lá, mas e nós? Aí são 5 objetivos só: ser, pensar, relacionar, colaborar e agir. E ser é isso, ser bom. O que é ser bom? Ele tem que pensar o que é ser bom. Ser boa, ele tem que pensar nisso. Integridade, curiosidade, reflexividade, presença. A gente que vive nos nossos celulares, a gente não está mais presente onde a gente está em algum outro lugar. Pensar criticamente, abraçar a complexidade. É complexo, beleza, deixa eu me jogar nela. Não vou querer simplificar porque eu não aguento complexidade, é complexo. Se relacionar com apreciação, conectividade, humildade, empatia e compaixão, essas coisas não tem como alcançar objetivo nenhum, social ou individual, sem esse conjunto de características: coragem, otimismo, perseverança, para a gente cruzar a parede, para a gente tornar uma parede de pedra uma membrana transponível. E eu gosto disso, porque vários desses movimentos que estão em curso hoje, o bem viver, o ecofeminismo, o ecossocialismo, o Ubuntu, a rede de crescimento, vários desses movimentos que têm uma visão diferente de futuro do objetivo do desenvolvimento sustentável, vários deles têm um componente pessoal muito forte. O bem viver eu acho lindo, o seu moto, descubra-o, que está dentro de você. O bem viver não está em qualquer coisa lá fora, está dentro da gente. O Ubuntu, eu sou porque nós somos, e é nada sozinho, que vem lá dos países da África subsaariana. O ecofeminismo, ótimo, destrua o patriarcado, não o planeta. Claro, é óbvio essa mensagem. Então, todos esses são alternativas que a gente chama de pós-desenvolvimento, né, em conjunto. E aí, como é que a gente faz isso? Eu acho que na ancestralidade tem um caminho. Eu vejo os colegas indígenas lá, o Davi Copenau, esse livro é um livro muito importante, Queda do Céu, recomendo fortemente. Como o Ailton Krenak, que você mencionou, que é um querido amigo, e assim, não é porque ninguém me falou, eu vi coisas com ele. O Ailton não decide o que ele vai fazer amanhã antes dele sonhar de noite. E é surpreendente o que acontece no sonho dele, né? E ele sonha com a gente, ele dá umas dicas pra gente do que fazer. Então, esse tipo de coisa. Então, assim, outra coisa, a gente não sonha mais, a gente aqui. A gente não sonha com a frequência que a gente deveria. E se a gente sonha com o trabalho. E o Davi Copenau, ele fala isso: o branco, vocês só sonham com vocês mesmos. Eles sonham com o mundo, sonham com os espíritos, sonham com solução. Então, essas são formas de antecipar o futuro que a gente perdeu. Você já chegou a ler o livro Sonho Manifesto? Não, eu li o anterior, o Oráculo da Noite. É o novo eu acho que é do sonho mesmo, né? O Sonho Manifesto, eu
preciso ler. Saiu agora, né? Depois de um tempo. Saiu agora. Boa, não. O Siddhartha é outra leitura importante. E eu gosto muito desse semente do bom antropoceno, porque o antropoceno, a Ana falou aqui, tem coisa boa acontecendo por aí, mas às vezes a gente não vê. E essas sementes são essas coisas boas que podem não só se reproduzir, crescer, mas inspirar e dar crescimento a outras e se conectar com outras boas que estão por aí. Né? Então a gente precisa mapear. E hoje já tem esse estudo, um artigo científico foi feito em 2016, inspirou uma página. Então tem uma página chamada Seeds of the Good Anthropocene, e lá você vai ver um monte de coisa bacana que está acontecendo pelo mundo, sempre em escala pequena, sempre local, sempre em formato de diálogo e que está trazendo coisa boa aí para o mundo. E aí tem esse projeto que é a agenda da Unesco. Hoje a Unesco diz que a coisa mais importante no século XXI é a gente ser alfabetizado em futuros. Eu acho a palavra alfabetização um pouco forte, porque eu acho que o futuro está em nós, mas eu acho que é um letramento em futuros, a gente se treinar a pensar, a descolonizar o nosso futuro, pensar de maneira mais aberta possível. E como é que a gente faz isso? Só faz conversando, ouvindo os outros, as outras, ouvindo gente muito diferente de nós, gente muito parecida com a gente, ouvindo as plantas, ouvindo os animais, ouvindo até o raio do vírus. Tem que prestar atenção, porque todos esses seres têm vozes. A gente só não as escuta ou não as entende. E essa alfabetização de futuros, ela potencializa a imaginação. A cátedra que a gente montou aqui na UFRJ para esse propósito, e a gente está com uma aplicação para a Unesco, para criar uma cátedra em parceria, o UFRJ e o Museu do Amanhã, para a gente trabalhar com esse sistema de alfabetização de futuros durante os próximos 4 anos. Isso toca muito as palavras. Então, as palavras também têm uma força de aprisionamento. Então, sustentabilidade para muita gente hoje é uma palavra meio maldita, porque já tem um cifrão associado a ela. Tudo que querem vender para vocês é sustentável. Então, vocês vão ver gente falando em bem-estar planetário como uma coisa mais ampla, que inclui não humanos e tal. Então, são palavras que estão em disputa. Por mim, pode seguir sendo sustentabilidade, mas tem que botar pé firme, porque senão te perde toda. Realmente, bem-estar planetário vira outra coisa também. Tem que botar pé firme de vez em quando. Mitigação, adaptação e resiliência são termos, e eu admito, acho que eles são de uma perspectiva bem colonial. Não tem como se adaptar a 4 graus a mais. Chega um ponto que a gente não vai conseguir se adaptar mais. E não é muito uma questão de resiliência só, de você apanhar e voltar. Você tem que resistir para falar, opa, não quero mais. Chega uma hora que você pé no freio. E eu acho que esses termos, regeneração e transformação, eles são menos colonizados do que os outros e talvez são metáforas melhores. E a mesma coisa, previsão, perspectiva, estão muito no campo não afetivo, racional, enquanto que a antecipação traz esse componente afetivo, instintivo, intuitivo, que é igualmente importante, talvez até maior às vezes, na nossa tomada de decisão em relação ao futuro. E para isso tem vários campos de pesquisa. No nosso grupinho tem gente estudando futuro indígena, afrofuturismo, sementes da boa cidade, inteligência em plantas, neoecossistemas aqui, que é um dos temas que interessa a Ana, assim como o futuro ecofeminista, futuros pós-desenvolvimentistas. E fico feliz em ver a nossa turminha interessada nesses temas. E mais do que isso, os temas diálogos que a gente participa são muitos. O Selvagem Ciclo de Estudos é uma conversa mediada pelo Ailton Krenak, entre gente da ciência, com indígenas, especialmente com indígenas, mas também filósofos, artistas. O Live Mundi, que é um festival grande de sustentabilidade também para diferentes vozes. A gente tem isso aqui, o Rio 2C, aqui o Ailton Krenak, o Rio 2C começou com uma conversa para empresário alguns anos atrás, é muito interessante, e hoje já há 2, 3 anos que a gente é convidado para conversar sobre coisas completamente diferentes de futuro para eles. Tem um projeto Fé no Clima, que é um que eu gosto muito, são 40 lideranças religiosas de 40 religiões diferentes aqui do Rio de Janeiro, que conversam com cientistas do clima sobre mudança climática. E para mim tem sido um prazer, assim, eu aprendo demais com eles e de ver a amizade deles e de ver o ponto de vista deles. E para algumas religiões é mais difícil entender ou lidar com a coisa da mudança climática, para outras é absolutamente natural. Religiões que estão muito próximas dos elementos da natureza.
E o projeto Fases são umas colegas do Ceará, umas moças novas que são fãs das 3 ecologias do Gatahy, montaram todo o projeto de educação ambiental para escolas públicas do Brasil. Começou no Ceará e esse ano fizeram um módulo para o Rio de Janeiro, com base nas 3 ecologias de integrar o respeito a si mesmo, ao próximo e à natureza, e também os diálogos da ciência com a arte, aqui com vários amigos aqui que, enfim, escultura, desenho, a Lua Cali, o Ernesto Neto, com trabalhos que promovem, são obras de arte viva, que tem um diálogo dentro delas. E esse é meio que o resumo da ópera. A gente vive essa tripla alienação, a gente se alienou do próximo, se alienou da natureza, se alienou de nós mesmos, e a gente precisa cicatrizar essa ferida dessa alienação. Isso passa por esse processo que a gente chama de regeneração, que pode ajudar a gente a rever as nossas premissas e a descolonizar os nossos futuros, de maneira que a gente possa chegar num futuro que, ao invés de ser assim, seja um pouco mais parecido com isso. E obrigadíssimo, desculpa aí a gente ter avançado na hora hoje, mas se tiverem, pode tirar aí alguma dúvida, escutar vocês pelo tempo que vocês quiserem. Obrigado.